No vídeo de hoje veremos quanto que rendeu investir R$ 300 por mês no Bradesco durante 5 anos ou 60 meses e ainda reinvestir os dividendos. Será que foi um bom investimento? E o Bradesco hoje está barato? E de quebra também veremos quanto que rendeu nos últimos 30 anos no longo prazo o nosso Bradescão. Mas antes de tudo, não esqueça de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades e também se tornar um membro apoiador. E por que o Bradesco está barato hoje a R$ 11? Tem uma queda de 21% acumulada, um valor patrimonial de 0,7 vezes, com um dividendo bem alto por causa da sua cotação também que está nas mínimas históricas. A sua cotação padrão, sem considerar os dividendos, em 2014 ele estava R$ 12, chegou lá em 2020 a R$ 25, R$ 26. Aí teve toda essa queda de mais de 60%. Acabou destruindo o valor para quem investiu em 10 anos, em 5 anos, em 2 anos, ou seja, em todos os períodos, isso considerando a rentabilidade real, descontando a inflação. O seu PL de 9 vezes acontece que é abaixo da média ainda e abaixo de 2019, quando ele estava muito bem precificado, 25 vezes lucro. O seu valor patrimonial, então contabilmente toda empresa vale uma vez seu patrimônio, o mercado só está pagando hoje 0,7 vezes. Muito abaixo da sua média e é o ano mais barato desde há 10 anos atrás. O seu payout se elevou porque o banco já tem um caixa bem robusto. Então o que acontece? Ele está pagando um dividendo maior, também por causa da queda da sua cotação, obviamente, mas porque ele distribui uma fatia maior. Distribuiu 70% do seu lucro em 2023, atualmente já está em 48%. O seu ROI está marcando 7,8%, mas o que tivemos agora no primeiro trimestre de 2024 foi acima de 10%, então já está recuperando seu ROI, que é a rentabilidade do seu patrimônio. Ele está com uma queda de lucro atualmente de 10% acumulado nos últimos 5 anos, porém com um crescimento de receita de 17%. Outro ponto é que quando empresas estão em crises, a sua margem líquida fica mais apertada, então você pode observar que mesmo crescendo receita, não cresceu o lucro e na verdade teve uma queda. Então não adianta faturar mais se a margem é menor. Então em crises o ROI cai, a rentabilidade e as margens também. Então o Bradesco hoje está com 5,9%, sua média é 13%, chegando até 20% em 2020. No Banco do Brasil hoje está 12%, então em questão de margens, o Bradesco tem uma média melhor que o Banco do Brasil, porém hoje está numa situação difícil. Na questão da Basileia, está ok, 15% do que ele empresta é o equivalente ao seu patrimônio, está basicamente na média dos demais bancos. E em dividendos, realmente ficou alto a partir de 2023 porque a queda é muito grande, mas a sua média é por volta de 5 a 6%, que chega raspando naqueles 6% que Luiz Barsi e Décio Bazin tanto fala. Em dividendos, ele paga pequenos pagamentos todos os meses, porém 2 pagamentos maiores no ano que pode variar o mês. E como podemos observar, ele caiu lucros no longo prazo, ele lucrou 18 bilhões em 2015, sendo que em 2023 14 bilhão. Então para você entender, lá em 2015, quase 10 anos atrás, o banco já lucrava 18 bilhões no ano. O banco, sem dúvida, estava entre os top 3 no país. Era um banco gigantesco, na verdade ainda é, e estava disputando o pódio. Então o banco tem uma capacidade enorme de se recuperar, porque ele tem market share, ele tem história, ele tem uma carteira de crédito de quase R$ 1 trilhão também, sendo que naquela época ele pagou um dividendo de 6,3%, 2016 um dividendo muito baixo, a 2019, quando ele estava muito caro, pagou um dividendo de 5,4% mesmo com o lucro recorde. Ele tem 100% de tag along, a ação número 3, então caso o banco fosse vendido, você iria receber 100% do valor negociado, tem uma liquidez de 84 milhões, é bem abaixo do número 4, porém para um pequeno investidor é muito mais que o suficiente com um bom free float. Lembrando que é um banco que foi fundado em 1943 e tem quase 100 mil funcionários. A sua receita também teve um forte crescimento a partir de 2020, então nesse quesito em geração de caixa, ele conseguiu de fato ter um crescimento. O que não acompanhou foi as suas margens, principalmente ROI e a sua margem líquida. E hoje temos uma distorção muito clara no seu lucro, ele está muito acima da sua cotação. De acordo com o lucro de hoje, ele deveria valer por volta de R$ 19. Então em 2019, quando ele lucrava 22 bilhões, o que não é muito menos do que hoje, a expectativa é para 18,5 bilhões este ano ainda, ele estava custando 25, quase 26 reais. Hoje ele custa 60% a menos e o seu lucro não caiu 60%. Então uma distorção muito clara, favorável para quem deseja investir.
E tivemos um lucro agora no trimestre de 4,2 bilhões, superior aos últimos 3 trimestres, um ROI de 2,4%, também superior, apresentando melhora, uma margem de 7,6%, também apresentando melhora, uma redução de custos. Então, de fato, o banco vem entregando um resultado melhor, com um lucro projetado de 18,5 bilhões de reais. Dividido pelo total de ações, chegaríamos num lucro por ação de 1,73. Se formos multiplicar por um payout de 60%, chegaríamos no dividendo de 1,04. Agora, multiplicando por um payout de 70%, um pouco maior, aí teríamos um dividendo de 1,21. E um dividendo de 1,04 dividido por 11,10, ainda teríamos um dividendo de quase 9,5%. Excelente dividendo. E pegando a cotação atual, que é 11,10, dividindo pelo lucro projetado de 1,73, teríamos um PL ajustado de 6,4 vezes. Para o patamar do Bradesco, estaria muito barato, só não mais barato que 2022 e 2015, fora isso, mais barato que todos os demais anos. Então o valor aplicado foi R$18 mil, porque multiplicando R$300 por 60 meses, teríamos esse valor. Mas o valor aplicado está em 20.490 porque teve o reinvestimento dos dividendos. Hoje estaria com 13.400, estaria no negativo 34%. E logo de cara eu quero te mostrar o que poucos sites mostram. Se você fosse aportar no Bradesco lá em 2019, você teria pagado por volta de R$ 33,85 lá em janeiro, R$ 39,00 em fevereiro, R$ 37,00 em março. Então o Bradesco estava quase 3 a 4 vezes mais caro do que está hoje. Muitos sites não mostram porque tem a bonificação e reduz a cotação. Mas naquela época você estava comprando Bradesco quase mais caro que o Banco do Brasil e recebendo um dividendo muito menor. Então por isso que o resultado vai se alterar. O Bradesco estava muito caro, diferente de hoje, que está custando quase 3 vezes menos. Então o seu preço médio seria R$ 17,02 e você teria 1.204 ações. O seu saldo hoje seria 13.364, um saldo negativo. O seu yield on cost seria 8%, sendo que o de hoje é 12%. Então o Bradesco destruiu o valor nos últimos 5 anos. Em questão de proventos, tivemos de fato um crescimento no longo prazo. Foi R$ 154,00 em 2019, R$ 42,00 em 2020, R$ 470,00 em 2021, R$ 228,00 em 2022, R$ 720,00 em 2023 e R$ 841,00 em 2024. Isso, claro, com o que já temos divulgado, provavelmente será maior, acima de R$ 1.200, que é o esperado, já que o Bradesco tem um dividendo projetado por volta de R$1 por ação e temos hoje 1.204 ações. Então, se pegarmos um dividendo projetado para este ano por volta de R$ 1.200 e dividirmos por 12 meses, daria R$ 100 por mês em média de dividendos. E você teria investido R$ 300 por mês, então chegou por volta de 1/3 do que você investiu. E de forma mensal, como podemos observar, teremos um dividendo maior no mês 3 de 2023, no mês 7 também. E depois, em 2024, temos em janeiro um dividendo no mês 6. Então o Bradesco paga pequenos dividendos todos os meses, porém tem 2 pagamentos maiores por ano. E agora vamos para outra comparação. Lá de junho de 1994 até junho de 2024, então praticamente 30 anos. Uma carteira composta pelo Itaú, pelo Bradesco e pelo Banco do Brasil, 100% em ações, investido R$ 1.000 em cada. Em todo esse tempo, o Itaú apresentou um retorno de 47.000%, enquanto o setor bancário 25.000% em média, o Bradesco 7,3.000% e o Banco do Brasil 4,4.000%. Claro que chegou uma época que o Bradesco apresentou 12.000% de retorno em 2019, quando não tinha toda essa queda. Se pegarmos 7.384% e dividir por 30 anos, o Bradesco entregou em média 15,47% ao ano. E se pegarmos o Itaú, que é fora da curva, que entregou 46,9.000%, deu uma rentabilidade anual de 22,7%, utilizando a forma de juros compostos. Então, mais de 20% ao ano. Claro, durante 30 anos, quanto mais tempo você segura uma ação previdenciária, a tendência é que melhor seja a sua rentabilidade. Então, você conseguiu mais de 20% ao ano com uma ação óbvia e clichê. Já com o Bradesco, quase 15,5% ao ano comprando a qualquer preço. Agora, imagina fazendo uma boa compra só quando ele está barato, abaixo das suas médias, quando está entregando um dividendo de 7 a 8%, já que indica que ele está barato porque o dividendo está alto.
provavelmente sua rentabilidade no longo prazo, em 20, 30 anos, seria acima de 20% com tranquilidade. Porém, obviamente, como todo mundo já sabe, o Bradesco nos últimos 12 meses entregou menos 19%, o Itaú 18% e o Banco do Brasil 9,5%. Agora, nos últimos 24 meses, ou seja, 2 anos, o Bradesco entregou menos 19% também, o Itaú quase 50%, o Banco do Brasil quase 80%. Em 36 meses temos menos 37% do Bradesco, 37% do Itaú, 90% do Banco do Brasil. Em 4 anos, menos 16% do Bradesco, 58% do Itaú, 109% do Banco do Brasil. E em 5 anos, temos menos 43% do Bradesco, 38% do Itaú e 36% do Banco do Brasil. Então, o que esse experimento deixa muito na cara, muito explícito? Você em 36 meses ou em 48 meses teve um resultado 3 vezes melhor do que em 5 anos. Então, o preço que você compra essas ações previdenciárias vai impactar no seu resultado. Se comprar caro, vai tomar ferro, vai ter um péssimo resultado, vai perder para a renda fixa. Então não se desespere, compre barato para ter uma boa valorização e um bom dividendo. Caso contrário, não terá margem e não terá um bom resultado que te fará enriquecer. Em meses positivos, temos o Bradesco com 197 meses, Itaú com 209 e Banco do Brasil com 188. Então é curioso que o Banco do Brasil teve menos meses positivos. Em negativos, o Bradesco 163, Itaú 151 e Banco do Brasil 172. O maior retorno mensal foi do Banco do Brasil com 47%, depois Itaú e depois o Bradesco. E a maior queda também do Banco do Brasil e a menor, inclusive, é a do Bradesco, sendo o Itaú na segunda colocação. Porém, o que acontece? O Itaú ele caiu menos, ou seja, ele teve menos meses negativos e mais meses positivos. Então sobe mais e cai menos. Em questão de volatilidade, não preciso nem dizer que o que mais oscilou foi o Banco do Brasil e o Bradesco, inclusive o que mais caiu também, como podemos observar nesse gráfico. Então, o que podemos concluir é que o Bradesco está nas suas melhores oportunidades da década, muito barato em relação ao seu lucro, em relação ao seu patrimônio, ao seu PL, e assim que você faz para obter um bom resultado com o Bradesco, comprando barato. Se comprar quando ele se recuperar e estiver, entre aspas, caro, bem precificado, pode se repetir a história e não dar um bom retorno comparado aos demais bancos. Também não se esqueça de se tornar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários, tem prioridade de resposta, acesso a uma planilha de preço teto e a um grupo no WhatsApp exclusivo para membros. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês. Fica um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais.